Olá, eu sou Marcos Carvalho Lopes e este é um podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 220, que encerra a nossa 10ª temporada. E como já é tradição, fechamos o ano problematizando a herança autoritária do Brasil, falando da ditadura militar. Hoje conversamos com a professora Ana Maria Collin sobre as mulheres e a ditadura. O tema pede que antes questionemos o que significa ser mulher, como o feminino tem sido criminalizado, e para entender como as mulheres vivenciaram e lutaram contra o patriarcado e o autoritarismo. Ana Maria Collin é historiadora e especialista em história das mulheres, relações de gênero e sexualidade. Collin é autora de obras como A Resistência das Mulheres à Ditadura Militar no Brasil e organizadora do premiado Dicionário Crítico de Gênero. Este episódio é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Lembre-se, o Filosofia Pop é um podcast que conecta filosofia e cultura, com episódios quinzenais às segundas-feiras. Siga-nos no Twitter, Instagram, Facebook e outras redes sociais. Para falar com a gente, nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então à nossa conversa com Ana Maria Collin sobre as mulheres e a ditadura militar. Hoje a gente recebe direto de Porto Alegre a professora Ana Maria Collin. E nossa conversa hoje, o tema geral, é sobre as mulheres e a ditadura. Mas para falar de mulheres e ditadura, a gente tem que entender o que é isso, mulheres. A questão da filosofia, né? Que é como ou o que são as mulheres. Professora, muito obrigado. Eu passo a palavra para a senhora com essa questão, né? Essa questão socrática. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu acho que eu tenho a minha militância, enfim, eu sou uma historiadora, já fui acadêmica. A minha militância é também ocupar espaços, né? E eu dizia para o Marcos ontem que sobre qualquer temática que tu vai falar de mulheres ou de gênero, qualquer temática tem uma história. Não é que surgiu agora, que agora a violência começou, agora que a homofobia começou. Não, tem toda uma história. E eu acho que essa história, e ela é entremeada entre filosofia, entre religião, entre medicina, é que permite chegar, portanto, no tema final nosso, que vai ser a ditadura militar. Então, eu queria começar dizendo, vou começar uma coisa que poderia ser, talvez, no fim. A grande questão das mulheres é o corpo feminino. O corpo sempre foi a centralidade das relações de poder entre homens e mulheres. E agora não podemos mais falar de mulheres. Nós temos que falar dessas várias mulheres, dessas trans que estão por aí ocupando seus espaços, né? Eu falava que 3 trans se elegeram a vereadora aqui em Porto Alegre, a gente ficou muito feliz, sempre no campo de esquerda. Então, são vários feminismos hoje que nós temos, né? E sobre isso, então, o tema que eu poderia terminar aqui seria a violência contra as mulheres. Eu não sei se as pessoas leram ou viram, pelo menos, os últimos dados, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu fiquei muito chocada quando eu li esse resultado, que é de 2023. Os números da violência vão para as alturas, são números maiores. Então, nós sempre falamos que o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres, e é o 1º país do mundo que mais mata trans. E isso também tem uma história. E quando eu li agora essa questão do fórum, que está muito interessante, não só os números, os dados, né, mas a análise que o pessoal do fórum faz. E tem uma coisa que que eu acho que incomoda qualquer pessoa de bom senso, que é a questão das crianças, né? As meninas têm a mesma violência que as mulheres. Então, se antigamente, lembra, ninguém mexe a colher, né, entre marido e mulher, e o lar era para ser um espaço de amor, eu acho que pode ser um espaço de amor, sim, o lar, mas não é sempre que é. Ele é um espaço de violência. Então, nesse fórum aparece quem são os abusadores de meninas, né? Pais, padrastos, vizinhos, tios. Então, nós precisamos falar sobre isso, porque também nessa questão que é o começo, poderia ser o fim também, né? O que nós temos no centro aí é o desprezo ao corpo feminino, é o desprezo. Então, quando a gente vê assim o assédio, a questão do estupro, que é um desprezo a esse corpo. E eu vou ver historicamente como que
talvez, eu não sei, eu posso... Claro, sou historiadora, pesquisadora, estudiosa, mas também podemos nos equivocar algumas vezes, né? Eu fui atrás, quando fazendo doutorado, enfim, morava lá em Portugal, porque eu fui a Coimbra, fui morar em Coimbra, porque a minha tese foi sobre a cidadania feminina, que tem um livro, inclusive, sobre isso, que eu pessoalmente gosto muito. E para falar em cidadania, tem que falar inglês em código. Quero falar rapidamente depois, que também vai ser responsável. E, claro, eu saio do Brasil, eu vou, estou em Portugal, vou à Espanha, vou à França, parece que eu não troquei de endereço. Essa minoridade feminina é a mesma nesses países. Então eu perguntava assim, bom, como é que eu posso explicar os países latinos, acirrados, sim, né, mas os países europeus, tal, a violência contra a mulher é tão gritante assim. Claro que nós, veja bem, se eu falo o quinto país que mais mata mulheres, o primeiro mais mata trans, é uma coisa seríssima. Então, eu vou fazer nós vamos fazer uma conversa, sim, Marcos, se tu permitir, eu, eu tenho um pequeno livrinho, e é sobre, peguei dali as questões, chamado Tempos Diferentes, Discursos Iguais, que eu vou tentar mostrar, com documentos, inclusive, não nada do achismo, né, como que historicamente, filosoficamente, né, se constrói o corpo da mulher. Essa é a mulher e esse é o homem. Então, eu vou começar com Aristóteles. Eu vou começar com a filosofia. E tu sabes, Marcos, que eu tenho um filho que é filósofo e tal. Na universidade que eu trabalhava, na Unijuí, que era uma bela universidade, de um grupo que eram os amigos da filosofia, eu fazia parte, né? Um grande amigo meu, que agora morreu, Tielé, era meu interlocutor. E eu lia nos livros lá na Europa essa obra de Aristóteles. E eu não conseguia ter acesso a esse livro. Falei para o meu filho, que trabalhou fora do país, inclusive eu não conhecia, os meus amigos da filosofia, ninguém conhecia esse livro, que é uma obra, são 3 volumes, né, que é da geração dos animais, sobre os animais e tal. E, surpreendentemente, tudo tem uma explicação. Eu estou na biblioteca da Unijuí, que é um município do interior do Rio Grande do Sul, uma universidade maravilhosa, mas é um lugar pequeno. Estou lá na estante da filosofia e qual não é a surpresa que eu me deparo com esses livros do Aristóteles, numa edição bilíngue grego-francês. Puxa, eu fui para casa com uma joia nas mãos, né? Mandei depois, fiz uma cópia boa, encadernei com couro, tal, esses livros. Bom, daí eu vou perguntar, nós vamos ver depois por que é que o Aristóteles é um cara maravilhoso, né? O livro é maravilhoso. Os livros. Ele simplesmente vai tratar sobre a diferença de machos e fêmeas, fisicamente, intelectualmente, etc, etc e tal. E eu vou falar rapidamente só a coisa que nos interessa aqui para chegar depois no papo final. A coisa mais interessante que ele fala é que ele vai ser a diferença sapo e sapa, boi e vaca, tal, tal. Daí ele chega no macho, na fêmea, homem e mulher. E vai dizer assim, começa a desqualificação, começa assim, a mulher tem a voz mais fina que o homem. A mulher tem os pelos mais ralos que o homem. Mulheres e homens possuem seios, só que nas mulheres flácidos logo paem e neles rijos. E ele vai fazendo essa diferenciação de uma maneira brilhante. Mas daí ele chega e diz assim, a mulher, primeiro faz uma interpretação errada, como todo ser inferior, a mulher morre antes que o homem, o que está errado hoje em dia, né? Hoje em dia tu vê que a mulher morre depois. Mas a pérola é a seguinte, ele vai dizer, a mulher tem um cérebro menor do que o homem. Daí, veja bem que relação, tu é filósofo, sabe do que eu estou falando, mas se nem da filosofia ninguém conhece, como é que encontro ele lá no interior do Rio Grande do Sul? Porque tu sabes que quem vai assumir o discurso aristotélico é a Igreja Católica. E a Unijuí foi criada um seminário de freis capuchinhos. Imagina que a biblioteca dos capuchinhos foram para a biblioteca depois que virou universidade. Por isso que estava lá Aristóteles. Bom, eu achei aquela obra maravilhosa, tal, só que não paramos por aí. Aonde está o valor e o poder de um livro bem feito, de uma construção discursiva, assim que vira em prática? Eu sou Foucaultiana, e eu acho que eu falo em práticas discursivas e práticas não discursivas. Vou dar 3 saltos aqui históricos para poder entender a importância dessa questão, falando sobre a questão das mulheres. 1910,
no Rio de Janeiro, que ainda era a capital federal, discutindo o Código Civil brasileiro, que vai ser implementado em 1917 e que vai funcionar até 2002, aonde e o Código Civil trata as relações particulares, né, das pessoas privadas, aonde colocar a mulher na vida social, porque até aí nós tínhamos as ordenações filipinas, portuguesas, né, que governavam essa questão privada entre homens e mulheres. Daí um deputado vem e diz assim, com um cartaz pardo, desse papel pardo, segundo o filósofo, a mulher tem um cérebro menor do que o homem. E ele bota lá tamanho máximo, médio, mínimo e sempre menor. Bom, se ela tem um cérebro menor, ele diz, é porque elas não pensam. Elas não têm capacidade de racionalizar. Portanto, esse código tem que abranger essas questões. Então, nós temos aí a inauguração, foi um código totalmente napoleônico no Ocidente todo, né? Que vai inaugurar a incapacidade relativa da mulher casada. A mulher não podia fazer, a casada não podia fazer nada sem autorização do marido. Mas a questão da cultura, da sociedade é tão forte que solteira ela era capaz. Então, tipo, eu, Ana Maria, capaz. Caso, vire incapaz. Me desquito ou fico viúva, volto a ser capaz. E aonde queriam ir as mulheres? Em que lugar queriam estar as mulheres todas? Casadas. Porque só eram aceitas socialmente como casadas. Daí eu dou um outro pulo, do 15. O vice-reitor da Universidade Norte-Americana de Colômbia disse lá num discurso: as mulheres não aprendem matemática porque têm um cérebro menor do que o homem. Então, eu quero mostrar com isso o quanto que um discurso filosófico de 500 anos antes de Cristo, de Aristóteles, né, nessa obra, se mantém presente, e ainda hoje, né, ainda hoje. Então, eu venho lá, isso é uma desqualificação do feminino. Daí eu vou passar, portanto, e também a filosofia, porque a medicina e a filosofia eram muito unidas. E aí também a filosofia vai mostrar o poder do útero, que era chamado matriz, né? O útero como o centro no corpo, né? O centro dos males da mulher, sempre o corpo. E ela não podia pensar por causa do útero, porque o útero chamado matriz, se não estava grávida, esse útero é um animal que se movimentava dentro delas, tal, tal, tal. Então, eles inauguram essa questão da centralidade uterina, que também dava menoridade à mulher. Agora, quem vai assumir de fato, e aqui não preciso nem falar muito, que todo mundo conhece, é o discurso religioso, judaico-cristão. Então, essa narrativa de Adão e Eva, ela vira realidade para as mulheres, porque a Eva não tirou Adão do paraíso, Eva tirou a humanidade do paraíso. Essa culpa ela vai carregar. E o que diz Deus para Eva? Essa figura, Deus. Por causa, tu terás 2 castigos. E veja bem os castigos. Tu parirás com dor. Depois a igreja ficou louca quando vieram algumas atenuantes para as dores de parto, né? E, pasmem, teu marido te dominará. Esse castigo. Ao lado de colocar a Eva, que é essa mulher perversa, que mandou a humanidade tirou a humanidade do paraíso, também se cria mais tarde, nesse discurso católico, a Maria. Eu fui de família católica, muito católica, eu levei um susto quando já adulta, eu fui descobrir a data da criação do culto mariano, que para mim a Maria, nessa narrativa, é uma criatura sempre existente, a mãe de todos, não é? E a Maria era aquela mulher boa, meiga, assexuada, tá? Então tu vai dividir as mulheres do mundo entre Evas, as voluptuosas, as corruptoras, tal, com as Marias, santas, assexuadas, mães. Então esse discurso da Igreja Católica, e que ainda é muito presente, agora não posso mais falar só em Igreja Católica, mas posso falar em todas as religiões, o quanto que elas são nefastas para as mulheres, e eu não tenho tempo para falar aqui também
dessa questão das várias encíclicas dos papas, né? Eu lembro que foi João Paulo II que disse, bom, Jesus e Deus amavam as mulheres. Deus amava as mulheres. Agora, quando quis lançar o mundo a palavra, escolheu quem? 12 homens, os apóstolos. E depois, quem vai lançar a palavra ao mundo é Jesus. Então, as mulheres sempre serviram para coletar dinheiro, para varrer igrejas e tal. E depois, se não me engano, foi o Bento XVI que disse que os inimigos da família brasileira é o feminismo e a homossexualidade, né? Então, muito presentes ainda, muito presentes. Esse discurso é muito presente nas religiões como a menoridade da mulher. Daí eu venho vindo, tem que ser rápido para nós termos tempo. Eu chego no discurso médico e eu acho que o discurso médico é o mais cômico, se nós olharmos, mas é muito presente. Que o Galeno, que é um grande médico, né, da antiguidade, tal, que vai ser o pai também da medicina, depois vem Hipócrates, tal. Mas o Galeno vai dizer que o homem é a medida das coisas e que a mulher é um homem invertido. E a descrição que ele faz, aonde o homem tem o pênis, a mulher toda para dentro, é a vagina da mulher. Aonde a mulher tem, o homem tem o saco, ela tem as duas, os ovários. Ela é simplesmente um homem mal feito. Então, quando a gente olha e vai ver hoje o quanto que ainda tem países que rejeitam o nascimento de meninas, que não valem para nada, só querem homens, né? Porque o homem é a medida das coisas. Bom, e essa questão da Maria não ter, veja bem a questão da Maria não ter prazer, que ela era sexuada, né? Quando se faz o Código Civil brasileiro, nós vamos ter aqui um discurso, e é muito incrível isso, sobre a questão da infidelidade, né? Quem vai ser castigado ou não. Daí chama um criminologista italiano, César Lombroso, que também era médico, e vai dizer o que é o seguinte, depois tem a filha dele, vai dizer que, pelas leis agora, e que funciona muito ainda isso, quando o homem trai, veja bem, o homem é o externo, né? Quando o homem trai, isso é uma questão privada, porque ele simplesmente está obedecendo à natureza do seu sexo. Quando a mulher trai, é uma questão pública, porque se ela é sexuada, ela trai porque ela é má. Então, eu tenho um pouco mais de idade, claro, talvez muitos que escutam, mas eu assisti, inclusive na minha cidade, homens colocando detetives, né, para pegar a mulher em flagrante e retirar os filhos, ou retirar a fortuna, porque se ela trai, ela é criminosa. Então, esses discursos são todos muito enredados. Daí, partindo para os dois últimos discursos filosóficos, enfim, nós vamos ter o discurso psiquiátrico, que vai ser poderoso, que é a criação da histeria. Tu vê, fazem poucos anos que se descobriu que os homens também são histéricos, né? Que era uma doença mental feminina, não é? A histérica. Então, imagina, e aí, inclusive, a literatura brasileira também acompanha, mas tu pega Madame Bovary, tu pega Ana Karenina, alguns contos do Machado de Assis, todos eles mostram a mulher doente, eternamente doente, né? Então, no caso da Ana Karenina, tem que se matar, na Bovary também. E são discursos transformados em práticas muito incríveis. Daí eu vou chegar no último discurso, e esse dói para a gente, né? Que é o discurso de Freud. Veja bem, o Freud vai ser o último discurso moderno e ele vai fazer um desserviço muito grande às mulheres. E aí não queremos falar mal de Freud, assim como Marx inventou a classe, né? O Freud inventou o inconsciente e ele vai teorizar a sexualidade. Mas na questão da mulher, terrível. Ele vai dizer que a mulher é uma invejosa, ela tem inveja do falo, do pênis que não possui, e por esse motivo ela não será capaz de fazer justiça. E isso se transforma numa prática social. Isso assim, quando eu falo para os alunos, né, se eles quiserem saber como é que isso funcionava, é só olhar os concursos, né, de juízas e promotoras, que há muito pouco tempo mulheres podem fazer esses concursos. Hoje elas tomaram conta. Não só serem juízes, mas não podiam ser médicas,
as carreiras, tirando fora a enfermagem, magistério de crianças pequenas, todas foram conquistas femininas, de muita, muita luta. Bom, então vou dizer o quê? Que as práticas jurídicas acompanharam de perto todos esses discursos. E eu não tenho tempo aqui, que seria uma outra conversa nossa, para falar das constituições brasileiras. Tempo a senhora tem. Eu tenho tempo. Tem tempo. Se quiser, a gente faz com duas conversas, do jeito que for, achar Porque é o melhor. seguinte, se nós pegarmos as constituições brasileiras, cidadão político, né? Quem pode e quem não pode votar. O escravo não pode votar. Em um certo período, o religioso não pode votar. A mulher, eles nem falam se pode ou não pode. Quando em 1888 tu tem a abolição da escravidão, pelo menos oficialmente, e no ano seguinte tu tem a república, tu vai ter agora uma nova constituição. Escravos, agora que não existem mais, mas negros podem votar. Mulheres nem são citadas. Elas valiam menos que um parafuso. Então, se tu tinhas um negro escravo que não valia nada na sociedade brasileira, as mulheres valiam menos ainda. E aí vem também quando elas começam a querer votar, eu fiz uma pesquisa também aqui no Rio Grande do Sul, nos jornais, e é muito interessante as manchetes, né? O voto da Costela. Porque em 32, quando Getúlio institui o Código Eleitoral, que vai dizer que as mulheres podem votar, a partir de 34 pode votar, o Getúlio, inclusive, rouba essa luta das mulheres, né? Porque quando ele fala nesse código sobre admissão das mulheres ao voto, ele vai dizer que todos os países mais modernos a mulher já vota. Os países que já possuem estradas, pontes, tal, né? Então, portanto, nós também, tipo, estrada e ponte, né? Podemos votar. E nós tínhamos uma luta já muito grande no Brasil pelo voto. Ele rouba, e se tu fores para a rua hoje e pergunta quais são as heranças do Getúlio, a população vai lembrar de duas heranças: as leis trabalhistas e o voto feminino. Então, e a partir daí, então, eu estou falando das manchetes, o voto da Costela, veja bem, na Costela lá em cima. A Eva quer votar. Daí fala assim, que eu quero falar do voto hoje, inclusive. Diz assim um articulista do Jornal de Porto Alegre. Mas ela quer votar 2 vezes? Ela já vota pela mão do marido. E agora ela quer votar? E essa prática é muito comum. Dificilmente tu vai ver uma mulher em casa, solteira ou casada, defendendo o seu voto autonomamente. As solteiras hoje em dia, sim, mas as casadas ainda votam muito pela cabeça do marido. Então, nós vamos ter essas constituições que elas carregam uma minoridade do feminino. E nós ainda falamos aqui das mulheres. E quando eu vou falar, portanto, do código, que eu já acenava antes, esse Código Civil brasileiro, veja bem, 1917, instala a incapacidade relativa da mulher casada, e isso só é retirado em parte em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada. Até 62, a mulher não é ninguém, a casada não é ninguém. Ela não podia nem receber seus pais em casa, se o marido não concordasse. E daí, quando a gente pega, que eu falava antes da violência contra a mulher, vejam bem, como a mulher era incapaz, também não tinha cérebro, a honra do homem não estava no corpo do homem. A honra do homem estava, ele tinha que guardar a honra da mulher. Daí vem, inclusive, os crimes em defesa da honra. Então, ele tem que matar essa mulher, que ele desconfia muitas vezes, o que ela trai, o que ele quer a herança, e vai argumentar como crime em defesa da honra. E, pasmem, somente no ano passado, Toffoli, ministro do STF, retirou da lei brasileira a imputabilidade ainda podia argumentar o crime de defesa da honra. Então, esse código que transforma a mulher casada em incapaz, isso se espraia para todas as mulheres,
E muitas mulheres foram mortas por conta desse código. Em 62, portanto, vem o Estatuto da Mulher Casada, e quando eu trabalhei, por isso que eu fui morar em Portugal, quando eu fui, Portugal tem muito mais coisas sobre essas leis brasileiras do que aqui, né? Porque os juristas, o pessoal daqui ia fazer direito lá em Coimbra, na UC, tal, tal, tal. Daí eu descubro lá um livro do cara que foi responsável por construir o Código Civil, e ele era um cara avançado para o seu tempo. Ele vai dizer no livrinho em Defesa da Família, Clóvis Bevilacqua, ele vai dizer assim, que se uma mulher séria, honesta, porque o marido, por esse código, se a mulher não é mais virgem, ele tem 10 dias para devolver ela para a família, 10 dias. O que fala o Bevilacqua num livro impresso? Uma mulher séria, honesta, vem pela rua e é violentada, o marido pode devolvê-la sim e deve para a família, porque essa mancha não se retira do campo social. Então vejam bem o quanto que esses discursos todos eles se transformam em práticas tal. Mas mesmo assim, nós vamos ter de fato, eu acho que um avanço nessas relações de gênero com 88, com a Carta Cidadã. Bom, a escola, agora vou indo para os nossos, tá? A escola reproduz esses discursos todos também. A escola está aí como eu defendo muito, muito, muito a escola, porque se ela é capaz, como é, de reproduzir discursos misóginos, conservadores, machistas, homofóbicos, ela também pode ser e deve ser um espaço da construção de relações igualitárias. Eu fico muito, muito pasma quando o pessoal hoje em dia ainda nessa questão das sexualidades, né? Não podem ver alguém falar. A diferença é uma coisa que incomoda muito, 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 né? As pessoas não convivem com a diferença. Então, se é um corpo estranho, não consegue conviver. Mas vai para uma escola para te ver quem é que está batendo lá. São esses queer que nós chamamos, esses corpos diferentes que amedrontam, né? Então, não conseguem conviver com a homossexualidade. E eu sempre falo o seguinte, mas escuta, vai ser o meu vizinho homossexual, o que eu tenho que ver com isso? Ele está me incomodando, por acaso, hein? E quando pegas hoje, os homossexuais do Brasil são os que mais movimentam a economia. Porque eles têm um poder, eles estudaram muito, têm um poder de compra muito grande, eles conseguem ser um mercado consumidor grande, viajam muito, mas mexeu no corpo, cara, mexeu no corpo agora dos homens. E quando nós falamos em assassinatos de trans, a maioria é em corpo feminino, que são mortos. É esse corpo que está ali incomodando demais, demais, demais. Então, ainda a diferença faz muito mal. Eu E queria as comentar, professorinhas, fala, querido. eu queria comentar só que assim tem uma coisa tão interessante que tem um crítico de cinema chamado Vitor Russo, que ele estudou a representação dos homossexuais no cinema e ele mostra como a homossexualidade é representada pela feminilidade do masculino. Isso já era negativo. Quando É, você tem a feminilidade, então o crime está no feminino, né? o crime está no feminino, tanto é que o travesti que se veste de homem, dificilmente tu vê sendo assassinado. Agora, a travesti feminina, ah, eu tenho, assim, depoimentos de alunos meus, orientandos meus, né, um orientando meu que estava em processo ainda de modificação de sexo, colocava o vestido e era derrubado da cadeira do bar de noite, da vestido de mulher. Então, o que incomoda é esse corpo feminino transgressor, seja ele que for. E isso é que causa morte, não é? Isso é muito triste. E a escola, especialmente a escola mais de periferia, a escola pública do Brasil como um todo, lá eles batem as portas, o ombro da professora, né? Eles têm que ter um acolhimento. E a professora acolhe. Então, eu defendo muito a escola porque as meninas também que são violentadas em casa, elas são essas partes muito muito ruins até de falar, né? Mas muitas mães enxergam tudo e ficam quietas porque não podem perder seu homem. Porque ainda a mulher é muito medida por um homem ao seu lado. Eu sempre brinco assim, é como se ela fosse um saco vazio
e só é assoprado e enche quando tem um homem ao seu lado, que é chegar depois da Dilma. Então, as mães muitas vezes ficam quietas, enxergam as coisas, e não podem perder esse homem. E a professora é aquela personagem que vai receber, que vai acolher, que vai conversar, e até que vai denunciar, não é? E antes de eu passar para a questão da política, eu quero falar aqui da questão do corpo, enfim. Hoje em dia, quem sabe, um dos temas mais tabus da sociedade brasileira se chama aborto. E a eleição dos Estados Unidos agora, e eu assisti, ninguém me contou, é um desserviço para a humanidade, o Trump ser eleito é um desserviço. Uma amiga minha falava, meu Deus, esse cara é contra imigrante, contra negro, contra mulher, contra sexual, se elege igual. A Câmara nem falou em aborto. Ela disse no último discurso, a mulher deve e pode decidir pelo seu corpo. E esse teria sido um dos critérios para a sua não eleição também. Então, e eu lembro ainda, veja bem a questão do corpo sempre. Vocês devem lembrar todos de quem foi o Cunha, aquele presidente que deve estar agora com tornozeleiro, né, presidente do Congresso Brasileiro. E quando se discutia no Congresso não o aborto, a descriminalização do aborto, o que disse Cunha? O corpo da mulher não pertence à mulher. Os homens vão decidir o que a mulher pode ou não pode fazer com o seu corpo. Eu fico muito indignada, eu sou obrigada a falar sobre isso aqui, Marcos, porque aqueles homens, a maioria homens, que vão lá dizer não, a mulher é uma criminosa que faz aborto, mesmo que tenha grávida de 1 mês, ela é criminosa se ela faz aborto, parece que eles não conhecem a realidade brasileira das milhares de mulheres mortas, pobres todas, em clínicas clandestinas. Será que eles têm ideia de quais são os métodos usados em clínicas clandestinas? Agulha de tricô, agulha de crochê, desentupidor de pia, e assim vai. E que deixam milhares de crianças órfãs. Por que mulheres da classe média e classe alta podem ir em clínicas e fazer aborto? Quem frequenta as clandestinas são mulheres pobres. E é essas que precisariam de um apoio do Estado com hospitais que lhe atendessem. Então, esses homens lá votando, digo, eu queria que eles fossem ver as estatísticas do número de mulheres. Esses sim são assassinos, porque estão deixando que essas mulheres morram em clínicas. E eu, como mulher, quero falar aqui. Será que alguém acha que alguma mulher do mundo afora tem algum prazer em fazer aborto? Será que acham isso? Ela está correndo perigo de vida sempre? Se uma mulher faz um aborto, é que existem causas muito sérias para ela abortar. Não é assim, agora vou lá fazer um aborto, não. Então, quem tem que decidir, de fato, se pode, é a própria mulher. Então, esse, talvez, na minha opinião, Marcos, seja o tema mais tabu da sociedade brasileira ainda. E veja bem, eu começo lá e volto aqui, sempre a questão do corpo. Agora vamos para a política brasileira, rapidamente falando, antes de chegar na ditadura militar. Bom, a política sempre foi um lugar masculino, um lugar de poder e masculino. Eu gosto muito de uma historiadora francesa, viva ainda, para mim é a maior do mundo, chamada Michelle Perrault, e ficamos amigas. Eu tenho o prazer de dizer que ela fez um prefácio para o Dicionário Crítico de Gênero, um prefácio maravilhoso, e ela vai dizer numa obra sua que existem, isso na década de começo de 2000, eu acho, que existem 3 bastiões de resistência à entrada da mulher. E ela vai dizer o exército, a igreja e a política. Eu vou minorar o poder do exército, porque parece que está abrindo alguns lugares para as mulheres. A igreja, tirando fora a católica, nas outras elas podem ser até pastoras. Agora, na política, ela não entra. Ela não entra. E, hoje em dia, eu gosto muito de ler sobre o Brasil, sobre essas questões. A eleição não de governadoras, nem de prefeitas, de vereadoras. Mulheres. O quanto as mulheres passam e são assediadas nas assembleias e nas câmaras. Então, todo mundo acha que pode passar a mão na bunda da mulher, todos acham que pode se encostar, já que ela está num lugar que não é seu, que é o lugar da política.
E eu quero dizer ainda, e aqui não é a judeológica que eu vou fazer da Dilma, não, não é dizer que eu amo ela, eu odeio ela, não. Mas eu quero falar sobre o impeachment da Dilma. Não só eu, muitos acham, muitos historiadores e politicólogos acham, que um dos fatores fundamentais do impeachment foi de gênero. E eu faço a seguinte análise. Então, já que nós vamos estar de planejador militar, se vocês. Eu acompanhei o voto de cada um dos deputados pelo impeachment, que foi aquela coisa triste para o cachorrinho, para a vizinha e tal. E vai lá o Bolsonaro, que na época era deputado, que depois vira presidente e dedica o voto pelo impeachment, primeira mulher presidenta do Brasil. Um parêntese. Vocês lembram a dificuldade que foi de chamá-la presidenta? Tinha que ser presidente masculino? A primeira mulher presidenta vai dedicar o voto dele para o impeachment dessa mulher, que é a primeira presidente, ao seu torturador. Carlos Brilhante Ustra foi o torturador da Dilma. E ele dedica o voto ao torturador. E eu acho que o que me incomodou mais, quem sabe, esses dias fiz um post lá e algumas pessoas fizeram algumas respostas, é o post do Instituto Racionalidades, um dos posts, que talvez o que tenha me incomodado foi ao ver o voto do Bolsonaro, a entourage ao redor, aqueles homens ao seu redor, quando ele fazia o voto, nenhuma surpresa. Olhavam aquilo como se fosse uma coisa normal. Então, eu acho assim que o impeachment da Dilma é por ser mulher, mas não só por ser mulher sozinha. Como que tu vais ter de presidenta, de presidente, uma mulher que não tem marido? Então, quando chega no Rolls Royce lá, é a filha dela com o netinho que acompanha? Como é que alguém pode querer disputar um cargo maior na nação estando em desconforme com as leis sociais que todas as mulheres devem casar? Porque, por incrível que pareça, ainda é dito e redito que a mulher só se sente realizada se for casar e ter filhos. E esses dias eu ouvi uma conversa, eu tenho um filho que tem 3 filhinhos, o outro não tem. E eu conversava com meu filho que não tem filho, que estava aqui, uma conversa dessa de que uma mulher, uma atriz, que estava super arrependida que não teve filhos, porque quando ela optou por não ter filhos, é que ela queria ser independente, tá? Mas agora quem é que vai cuidar dela? Tu vê que compromisso para os filhos, né? Botar o filho no mundo para que cuidem as mães, os pais, né? Então, ainda, a mulher tem essa função social de manter o país em dia, que é botando homens e mulheres em dia. E essa é uma questão que eu acho que nós precisamos pensar muito, desde lá do Aristóteles, Platão, Sócrates, esses filósofos todos, que vão inaugurar o útero, a antiga matriz como o mal das mulheres, mas esse útero é responsável por botar no mundo homens e mulheres. E ainda hoje, esse que seria um plus a mais, redundância, um plus a mais, que seria a capacidade da mulher, por enquanto da mulher, de botar filhos no mundo, ainda é o signo da desigualdade. Porque ela fica menstruada, porque ela engravida, ela não pode ter emprego, não pode aquilo, um monte de coisa ela não pode, porque ela tem essa capacidade de colocar mulheres e filhos no mundo. Então, eu sempre defendo a política feminina, porque eu acho que talvez o dia que nós tivermos. A gente pode ver países adiantados do mundo, mulheres comandam, as coisas mudam, tá? Porque é impossível que tu tenha essa capacidade e também esse compromisso de botar homens e mulheres no mundo. E mesmo assim sofrer desigualdade por essa sua capacidade. Tá? Então, eu digo assim que a Dilma, o impeachment da Dilma, e agora eu adoro, nada como um dia após o outro, ela poderosa no BRICS, né? Inclusive o Putin pedindo que ela seja reconduzida ao cargo, né? Porque ela é muito inteligente. Ela é mineira, mas morou anos aqui no Rio Grande do Sul, foi secretária de Estado, que é muito inteligente ela é. Então, agora, fora daqui, ela sendo reconhecida, aqui não podia ser presidenta. Eu acho que, especialmente por uma questão de gênero.
Bom, daí encerramos aqui agora e vamos passar, no fundo, para a temática que é a nossa aqui, né? Eu acho que a gente pode fazer um gancho com essa temática, porque um dos fatores também para a derrubada da Dilma foi o fato delas também ser um ex-militante, né? O fato da ditadura, de colocarem ela como a ex-guerrilheira, herói da ditadura, herói da luta contra a ditadura, né? Sim, Isso aí, também é um... aí o voto do Bolsonaro contou, né? Sim, sim. Eu Ele acho já... que esse fator na época que estava acontecendo o impeachment, um pouquinho antes, houve uma novela do SBT, né? Amor e Revolução, em que eles tentavam retratar uma guerrilheira apaixonada por um cara do exército que era democrata, e essa novela causou reação dos militares, porque eles falaram, não, eles estão representando a gente negativamente, porque há um complô do Silvio Santos com a Dilma, porque o Banco Pan-Americano do Silvio Santos está quebrando, então eles estão fazendo esse jogo aí, é o Para ganhar reviés dinheiro do Estado. histórico, e aí a novela tirou o foco dos depoimentos da ditadura e passou para o romance, né? Não, mas não sei se tu leu a biografia do Fleury. Sabe quem é o Fleury, né? É o maior torturador do Brasil. Ele teve um romance com uma militante da esquerda. E Olha depois só. vem os depoimentos românticos, chegava com rosas vermelhas, as pessoas chegava com rosas vermelhas, querido, tal, tal, tal. Então, tudo é possível, eu acho, sabe? Mas eu acho que a Dilma, ela teve, claro, indicada pelo Lula, né? Ex-militante de esquerda, mulher, sozinha, inteligente. Eu acho que esse conjunto caiu no impeachment. Ainda nós tivemos o cara que nós tivemos, né? E, e só fala mal de mulher, fala mal de gay, fala mal de preto, fala, que nem o Trump, tá? Por isso que eu tenho medo, tá? Que aquele cara lá que falou tudo que falou, que invadiu o Congresso norte-americano, se elege dessa maneira, enfim, enfim. Mas então agora eu estou assim nessa mesma linha ainda, tá, Marcos? Dessa questão do corpo feminino, de mulher e política, das leis que sempre desqualificaram o feminino, tá? E hoje em dia muda muito, né? Porque nós falávamos só de mulheres, hoje não, mulheres e trans, tá? Outras sexualidades dissidentes, como nós chamamos, não é? Então, que estão aí, estão nesse mundo de agora e interessante que de quantos países da Europa tu tem primeiro-ministro que é gay, ministros que são gays, isso não causa nenhum desconforto, mas aqui ainda é um tema tabu. Eu não sei o que incomoda tanto um cara que é heterossexual, por que ele se incomoda tanto com os gays? Deve ter um motivo que Freud poderia explicar se estivesse vivo. Eu imagino que seja. Mas então agora nós vamos falar sobre ditadura militar um pouquinho, que é uma sequência dessa nosso discurso aqui de mulheres e ditadura, mulheres e política, mulheres e corpo feminino. Eu, quando fazia mestrado na URGS, trabalhava no interior, no Rio Grande do Sul, uma universidade que eu sempre falo com mais ética conheci, que era a Unijuí, de esquerda. Agora não é mais, não tem mais, mas ela era uma universidade de esquerda. E eu vim fazer mestrado aqui e era um pouco diferente como é hoje. Os meus filhos, mas meu filho, o filósofo, sai da graduação, vai à especialização, vai ao mestrado, vai ao doutorado. Ele fez, inclusive, uma interrupção no mestrado e defendeu uma tese aos 24 anos. Deu meio ano de aula tal. Não, no meu tempo não, tu trabalhava antes e depois é que tu ia ao mestrado, né? Então eu vim para cá, para URGS do interior, carregando os filhos comigo e tal. E, e eu tinha uma encomenda no centro da região, né, de temáticas. Só que daí eu fui conversar com a minha orientadora, que depois me orientou, chamada Célia Pinto, que até hoje admiro muito. E eu falei, olha, esse. Só que pela série saiu uma notícia no jornal essa semana que os arquivos do DOPS estão disponíveis para pesquisadores. E eu fiquei como ex-militante, né, esquerda. Ah, não, Ana, é essa a temática. E eu fiz, inclusive, um texto para uma revista, de um livro que saiu, só dessa minha caminhada aos documentos. Porque não é fácil. Até hoje não é fácil. Então, a primeira coisa que eu. Dizia no jornal que os arquivos estavam. Os documentos estavam no arquivo público do Rio Grande do Sul. E lá eu comecei a trabalhar mulheres militantes de esquerda na Jurada. Não, aqui não tem documento nenhum.
Não, mas voltei lá várias vezes. Aqui não tem documento nenhum. Daí, fui talvez na polícia. Vim na polícia. Se eu te conto que os caras conheciam minha voz quando eu ligava, que eu tinha mesmo que pegar documentos. Só quando eu fui lá, para que eu teria acesso ao palácio da polícia, me deram um monitor, que tu colocava uma fita e ia rodando a manivela, assim e tal. Eu disse, não, gente, eu queria olhar. Ai, o vulgo, não sei das quantas, sapinho que morreu afogado em 1950. Não, eu queria, basicamente, década de 70, se puder. Ai, ela quer falar sobre a ditadura militar. Uns homens, eu sozinha, dia chuvoso, assim, uns homens em cima de mim, não achei nada. Daí fui para a Assembleia. Mas no arquivo público, nada. E eu estava já desistindo da temática, porque você tem documento, como é que o administrador vai trabalhar? Daí tinha uma mulher aqui chamada Alicia Pérez, que era de esquerda, e aqui o governo era do PDT, tudo brisolista, ela inclusive. E ela era diretora da Casa da Cidadania, alguma coisa assim, e feminista. Mas eu vou bater na... Nem conhecia muito bem. Bati lá, não, esse é um trabalho fundamental. Espera aqui. E ela me coloca no telefone com um secretário de Estado, que ela era amiga do Brizola, inclusive, um cara chamado Walter Nick, que morreu agora faz pouco e que eu conheci lá em Portugal depois. Desse professora, a senhora fica na linha. Eu vou ligar lá para o arquivo público. Eu ouvindo. A professora vai aí agora e a senhora vai colocar as caixas à disposição. A mesma diretora que havia dito dizer quantas vezes que eu não tinha, cheguei lá me oferecendo um cafezinho e estavam na minha frente 42 caixas, nunca havia sido abertas ainda. Tu imagina o que é para uma historiadora isso. Daí eu fui descobrir, tem uma temática que eu quero muito trabalhar, não tive tempo, a gente não tem tempo, trabalho na academia, estou atropelado pelas temáticas, tal. Quando eu abro essas caixas, primeira coisa, tinha muita questão de drogas, tal, né, que eram especialmente caixas dos FOPs, que era o serviço tal, que era a relação entre Porto Alegre e o interior, tá? As delegacias do interior. Então, muita questão de drogas, coisa assim. Mas a temática que eu fiquei enlouquecida, e até para falar de mulheres, e é uma temática, quando eu faço logo, eu perco a fonte, que eram os famosos grupos de 11. Quase ninguém conhece os grupos de 11, né? O Brizola, sabe, o Brizola é uma figura muito querida aqui no Rio Grande do Sul ainda, né? Eu nunca votei nele, mas sempre admirei pela sua coragem. Ele resolveu fazer um grupo de 11 companheiros que era para se contrapor à invasão norte-americana. Então, no interior, no meio rural, inclusive, os caras se organizavam em 11, quando vinha o 12º, organizavam um outro grupo. E daí eu descobri mulheres, chefes de grupo de 11, lá no meio rural. E no Rio Grande do Sul foram os primeiros a serem torturados. Os caras não eram de esquerda, nem sabiam o que era partido comunista, mas eram brisolistas. E foram torturadíssimos. E isso faz com que eles nunca quisessem contar. Tem uma trilogia, que é a Memória dos Militares, sobre a ditadura militar, que a Maria Celeste Araújo coordena, que é muito boa. No primeiro volume fala assim, os motivos do golpe. Entre os motivos do golpe tem os grupos de 11. E tu não enxerga quase nada sobre isso. Depois disso, voltando para o Unijuí, a gente dava no curso de férias, que era muito bom para o pessoal do interior, e eu falava assim, não, mas o meu tio foi, tá. E eu, Ijuí é uma cidade muito PTB, mais do que PDT, né? PTB. E o prefeito lá, meu amigo de infância, eu não tem que fazer uma entrevista com o Brizola. E o Brizola tinha um bunker, né, no Rio, né, pode chegar, não era fácil chegar nele. E daí esse prefeito conseguiu eu ter acesso e tal, liguei para a secretária dele, e quando eu queria trazê-lo, inclusive, para Ijuí, e nós fazermos uma coletiva tal, daí quando fui agilizar, ele morreu, né? Então, a fonte é isso, né? Tu perde. Então, quando pega essas caixas, tem essas maravilhas todas lá dentro, e daí tem os documentos da ditadura militar. E eu fui tão boba, eu devia ter colocado, demorou tanto isso, porque o cara falou da polícia bem, se a senhora tivesse colocado para se pesquisar, já poderia ir, mas como é para a universidade, tem que pegar ainda
uma carta da universidade, tu vai aprendendo essas coisas todas, né? E eu tinha um primo aqui no Rio Grande do Sul que foi arcebispo aqui, de família católica, né? Dom Cláudio Colli, direitoso, assim. E ele, daí a direita também estava na Caixa do Tops. Ele estava lá, inclusive. E eu sabia quanto ele era conservador. Daí eu não encontro mulheres. Porque todas as mulheres que apareciam ali, assim no discurso que eu faço aqui em cima todos, eram coadjuvantes. Ou porque eram filhas, ou porque eram mulheres, ou porque eram amantes. Nenhuma era autônoma. A única perigosa, de fato, nessas caixas do DOPS era religiosa. E daí tu vai descobrir por quê. Porque se ela não vai se casar, depois tu vai. Olha, o discurso se fecha, depois das entrevistas, né? Ela não está à procura de homens, entendeu? Ela está lá e ela só falava, as freiras falavam democracia, liberdade, só isso, né? E foram, tu sabe, né, que religiosos, homens e mulheres, foram torturados e presos. Essas eram sujeitas ao autônomo, as outras mulheres não eram. Daí eu passei meses naquilo, xerocando, copiando, mas foi um trabalho imenso que eu fiz. Não, aí não vai sair tese. Porque eu só mostrar ali que ela, na voz dos militares, né, que elas não tinham poder nenhum, era insuficiente. Daí eu decidi fazer entrevistas. Eu adoro história oral. Bom, se eu fui militante e tu tinha uma deputada aqui do PCdoB, Sara Coni, que também foi, é que tem mais. Daí comecei com Sara Coni, me indicou uma. E daí eu podia escolher as que eu queria. Porque era uma rede, assim, né? Subterrânea de mulheres. Elas também nunca foram chamadas. Parêntese. Quando eu lancei depois esse livro, eu dou um codinome para essas mulheres, né? Porque os caras estavam vivos, como estão vivos ainda. Quando eu fiz o lançamento do livro, que foi um sucesso, num 31 de março, aqui, num shopping horizontal aqui em Porto Alegre, que foi a televisão, foi tudo lá, elas na fila. Daí uma dizia, eu sou a Simone. Eu sou... Elas se anunciando, pelo prazer de serem ouvidas também. Bom, daí essas entrevistas que eu faço com homens também, acabaram virando o grande corpo do meu livro, porque eu pude fazer, então, um cotejamento entre o que elas dizem com os argumentos do DOPS e com os homens que eu entrevisto. E é uma coisa muito maravilhosa. Falou uma assim para mim, Ana, tu é psicóloga? Porque eu colocava um gravadorzinho no meio de nós, né? E deixava que elas falassem. E uma delas pediu que ela tinha que ler, tu é psicóloga? Eu digo, não. É porque a gente falou coisa que nem imaginava que iam falar. Mas, no fundo, essas mulheres todas, nem todas torturadas, todas presas, elas tiveram uma alegria de, pela primeira vez, poder contar. Como a esquerda, nesse período, estava no governo aqui no Rio Grande do Sul, meu ex-marido era o governador, era o prefeito, todos estavam no altar da política. As mulheres, nenhuma. Então, elas, pela primeira vez, puderam se contar. E o que eu quero dizer é o seguinte, que todas elas, sem se conhecerem, dando entrevistas separadas para mim, elas vão repetir todas a mesma coisa. Todas eram chamadas de putas comunistas. E eu tenho que falar que não é pelo Brasil todo, né, que o pessoal sabe o que é puta. A prostituta é puta e a China, no Rio Grande do Sul, tá? Puta comunista, por quê? Isso corrobora os discursos todos. Porque a mulher, o homem que estava lá lutando contra os homens que eram presos, torturados, esse homem lutava no campo da política. Ele era um opositor político. A mulher que estava fazendo política, não. Ela era uma opositora na política e no campo social do comportamento. Porque como uma mulher que está fazendo política, ela é por dois motivos. Ou porque ela está à procura de homem, no lugar que é de homens, ou porque ela é homossexual, ela é quase homem. Mulher, de fato, está em casa, se casando, esperando se casar. Então, é interessante que essa questão, e esse livro falou muitas coisas, isso passou pelo Brasil todo. E eu tenho um ex-cunhado, agora meu amigo, que é um chargista famoso no Rio Grande do Sul, chamado Santiago, e as charges dele, é interessante como as coisas se casam, né?
as charges dele reproduzem assim o interior do Rio Grande do Sul. Ele é da cidade de Santiago, no interior. E eu conversando com ele na época sobre isso. Ah, Ana, eu tenho uma charge para te dar. Daí ele me dá uma charge que foi feita em 79 e que depois eu reproduzi no meu livro também, que aparece um campo, um gaúcho piochado que chama assim de bota, bombacha, tal, tal, ouvindo um rádio, aqueles radião que eles colocavam assim do lado da orelha, e na frente uma mulher de avental com uma vassoura varrendo no meio das galinhas. E daí, por isso que eu amo Foucault, tá? Da subjetivação feminina, o homem vai dizer assim para a mulher: olha aqui o que eu estou escutando. Diz que a tal da China comunista, a China é país. Daí sai da boca da mulher: eita mulherzinha ordinária, além de China comunista, que China é prostituta. Então, tu viu, eu pego uma charge, reproduzir, e era assim mesmo, do interior, daí eu, junto com o depoimento dos militares, todas putas comunistas, e daí eu junto com os meus entrevistados, homens de esquerda. Um que era meu amigo maravilhoso, acho que os três são mortos, 3 ou 4, mas um outro que tem livro, inclusive, sim, elas encontrou na França, e o que elas queriam de fato era olhar para o peitinho das outras. Sim. Então, o que eu coloco também no livro, eu acho que incomodou um pouquinho também a esquerda, mas eu não me importo, né? Não é porque a esquerda tinha um discurso e até uma prática de liberdade, etc. e tal, que ela vai ser avançada no comportamento. Não. E ela continua não sendo avançada, ela continua sendo preconceituosa ainda. Quando eu vejo as discussões que dão nos partidos aqui, é incrível como isso acontece. Os homens decidindo, inclusive, os rumos, decidindo quem vai ser e quem não vai ser. Então, esse disputa da desqualificação também estava dentro no campo da esquerda. Quando a gente vai olhar hoje, então, quem são as líderes femininas no tempo da ditadura militar, poucas. Por isso que eu estou atualmente falando que eu estou numa mulher assim que eu estou encantada. Bom, eu acho que a Dilma está ali para mostrar o quanto ela foi importante, poderosa, mas há quantos anos? Sei lá, há 5 anos, morreu no Rio de Janeiro uma mulher chamada Inês Etienne Romeu. E daí o principal jornal aqui de Porto Alegre, a Zero Hora, que é da RBS, me chamou para fazer um texto sobre ela. Eu fiz 2 páginas. Porque foi a redenção, olha para mim, mulher feminista, a Etienne foi a redenção. Porque todo mundo ficou sabendo o que era a Casa do Terror em Petrópolis, né? Que era aquela casa alugada num alemão, tal, uma casa de bairro, casa familiar, e lá se torturava e se matava, dentro dessa casa. E a Etienne Romeu estava lá, ela foi torturadíssima, ela foi violentadíssima, e ela conseguiu sair dessa casa. É toda uma história que eu sempre conto, que eu li todo o depoimento dela, quero botar na reedição do meu livro, que ela fez um acordo de que ela ia se retratar, tal, 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 e ela estava num estado de miserabilidade que ou saía ou morria. Ela sai de lá, ela é mineira, de Minas Gerais, e a partir da saída dela, e depois ela vai na Comissão da Verdade, e ela vai dizer quem eram as pessoas lá dentro, aonde era a casa, qual era o endereço, qual era o número, qual era o bairro, quem eram os torturadores, quem foram os de esquerda mortos lá dentro daquela casa do terror. Ela prestou um serviço que nenhum homem prestou. Tu imagina uma mulher que estava em situação de, como digo assim, de pré-morte, né? Porque ela foi torturada demais, 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 ela foi violentada demais, 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 e faz esse serviço para a sociedade brasileira, para mostrar que essas casas, porque até ali ninguém confirmava a casa, né? Que essas casas, no plural, existiam, sim. Aqui em Porto Alegre estão demarcando as casas, né? Perto aqui da minha, onde eu moro, no Bonfim, tem um sobradinho, aqui na rua Santo Antônio, que tem a placa na frente, aqui se torturava e matava. Eram bairros residenciais e eles faziam casa de morte. Mas eu acho que essa vai ter esse diferencial
que não é o historiador que sai depois para tentar localizar a casa, né? É uma ex-presa, torturada, que sai que vai contar que casa era essa. Depois, ela morreu, não sei se fazem 5 anos, ela é solta, vai morar no Rio, e ela quase morreu depois que veio um cara fazer um serviço de encanamento de serviços na casa e quis matá-la. Quis matá-la dentro. Então, ali ela quase morreu, mas não morreu. Ela denunciou que possivelmente esse cara era tentar apagar esse arquivo vivo, né? Que era ela. Morreu mais tarde do coração. É claro que uma mulher que morre do coração assim, não tão velha, é por muitas sequelas, né? Então, eu acho que a questão do corpo feminino, novamente, ela foi central na questão da militante mulher, ela foi central, porque a tortura à mulher e essa primeira coisa que faziam, eu lembro de uma entrevistada minha, que era psiquiatra, ela deu uma entrevista maravilhosa. Porque os homens ainda tiram roupa, né? Eles tiram roupa se vão jogar futebol, eles tiram roupa quando vão no. A mulher não tira roupa, ainda hoje. A mulher não tira roupa na frente dos outros. Imagina isso, no comecinho de 70. A primeira coisa que faziam conosco era nos despir, colocar uma venda nos olhos, tu já está numa situação de vulnerabilidade, né? Quem está assim, né? Vulnerável. Numa sala e tu só escuta sussurros de vários homens na tua frente. E tu não consegue olhar que olhar que eles têm sobre ti. E daí tu começa a te tapar, te tapa, te tapa, te tapa, até que tu vira um feto, em posição de feto. Então, vejam bem, pode não tocar, mas isso é uma violência psicológica sobre o corpo da mulher que ninguém paga. Uma outra, que era uma das que eu entrevistei, a única operária, né? Porque todo mundo sabe que as militantes de esquerda, a maioria eram estudantes universitários ou secundaristas, não é? Eram poucas operárias. Operária, parta, quase negra, e ela tinha uma filha, isso é muito incrível também. E a polícia chega pobre, a polícia chega de madrugada na casa que ela morava, aos pontapés, na cerca. Daí era 6 da manhã, a vizinhança toda se reúne. Só pode ser tóxico, como ela dizia, que para ser pobre com a polícia poderia ser tóxico. Ela foi a mulher mais tempo presa, talvez o Brasil todo, no Rio Grande do Sul, sim. E tem um livro chamado Sargento Vermelho, porque também todo mundo sabe que os primeiros presos são os militares, né? De esquerda, né? E aí foi. O Sargento Wilson, ele tem um livro, e daí ele fala que quando ele foi preso, aqui do DOI-CODE de Porto Alegre, levaram numa sala, a sala coberta de sangue nas paredes. Daí ele falou assim, se tu não falar, vai te acontecer o que aconteceu com essa mulher que saiu daqui. E essa mulher era ela, essa operária preta. E ela ficou presa durante muitos anos, e ela me conta depois que, claro, que a tortura que levam, tanto soco, tu perde a noção, inclusive, de dias, tal. Que eles colocavam uma gravação, e depois a filha tinha 6 ou 8 anos, alguma coisa assim. Colocavam uma gravação que ela só tirou a limpo depois, quando foi solta. Porque ela achava que era a filha dela mesmo. Que ou a mãe contava, ou ela seria violentada, tal. Então, uma voz, uma menina, que parecia ser filha dela, e ela sofria muito, muito, ela não tinha o que contar, porque ela falou assim, lindo aquilo, nós tínhamos 2 vidas, nem a minha família sabia que eu era militante, tinha todo um serviço de proteção que tu não sabia nada, eu não tinha, não podia contar, a não ser o caso do namorado, que depois foi preso também. E essa filha, ela passou esses anos todos sofrendo pelo que fariam com a filha. Então, quando a gente pega a questão das mulheres, e essa questão o corpo é central. Então, desde a questão da tortura física, das violências que sofrem, são violentadas quase todas, desde a questão psicológica sobre o corpo dessa mulher, desde a questão sobre o corpo da filha dessa mulher, então vai ser central
nessa relação de torturador e presas e torturadas ou não. E quando a gente chega hoje, que tem a Comissão da Verdade, que está mostrando tal, né, o que se faziam com os corpos, e é tão incrível que não muda nada. Do Aristóteles para cá, para hoje, eu ainda tenho os mesmos discursos transformados em práticas. Que o discurso não vira prática não é importante, né? São palavras ao vento. Mas um discurso que transforma em prática, e eu falava antes de Foucault, Michel Foucault, que é um teórico que eu gosto muito, que eu acho que ele é fundamental para as mulheres, e ele tem uma categoria, um conceito, chamado subjetivação, que de tanto ouvir discursos, práticas, televisão, jornais, livros, né, a pessoa acaba incorporando esse discurso também. Então, quando eu vejo aquelas mães que dizem não posso ficar sem meu homem, mesmo com uma filha, quando eu vejo mulheres aqui dizendo, eita, lixina comunista, eita, mulher ordinária, né? A lixina comunista, o quanto que as mulheres foram tomadas também por esse discurso masculino, que era o discurso do poder. Tá? Então, e na ditadura não foi diferente, não foi. Inclusive com os homens, e quando eu lembro desse senhor que dá entrevista para mim, elas queriam mais olhar para o peitinho das outras, ele tem um livro sobre ditadura militar, de um homem revolucionário. Aliás, tem muitos livros de homens revolucionários, né? Poucos livros de mulheres ainda, poucos livros. Eu lembro que, quando eu defendi a minha dissertação, que era esse trabalho, uma editora no Brasil chamada Rosa dos Tempos, que eu acho que agora voltou, a editora era a Rose Muraro. E eu consumia muito a Rosa dos Tempos, muito, eram livros maravilhosos. E daí defendi a dissertação, que foi um sucesso a defesa, o pessoal que foi assim um marco também, né, que era só mestrado na época. E eu peguei, e não tinha essa coisa ainda que tem agora, era começo de 90 e pouco. Eu peguei e fiz uma carta para a Rose Muraro. E mandei o calhamaço, assim, impresso para ela, para o Rio de Janeiro, que eu queria editar na Rosa dos Tempos. Eu não sei como que ela leu, aquilo tão ligeiro. E ela me telefona, que é telefone fixo, né? Ainda. Diz para mim assim, Ana, me manda um retrato teu, me manda não sei o quê. Trabalho de uma historiadora sobre ditadura militar no país. Isso é 97, gente. Então, vejam bem, tu acaba lá em 75, 85, 97, tu tem um trabalho de uma socióloga, aparece, uma historiadora, é o primeiro no Brasil. E eu acho que esse espaço ainda está a ser escrito. Eu agora tenho orientado muitos, inclusive, né? E um aluno meu, baiano, negro, eu fui numa banca dele na Bahia, de mestrado, e depois convidei ele para ir adorar se me orientando. Fiz uma tese belíssima. Ele virou o grande nome hoje das militantes araguaia. Então, lá na Bahia, ele trabalhou com 3 mulheres baianas que foram para o Araguaia. O doutorado fez um trabalho maior, muito lindo, o livro dele sobre o Araguaia, tal, né, que são as mulheres no Araguaia. E parece que a gente precisa também puxar, sabe, esse tema, entende, Marcos? Puxar o tema e ele não pode ficar esquecido, isso que eu acho, assim. Daí eu diria o seguinte, o que a gente pode fazer para mudar a cultura que desqualificou o feminino? E eu estava pensando no atual filme Ainda Estou Aqui. Esse último filme, Eu não assisti ainda. eu vou assistir amanhã. Ah, tá. Começou ontem em Porto Alegre, vou assistir Ah, tá. amanhã. Mas tenho acompanhado todo o debate sobre esse filme, que é o Walter Salles. Ontem eu assisti uma entrevista com o Rubens Paiva, o filho, né? Marcelo Rubens Paiva, onde sai o livro dele. Então, veja bem, um livro que está atravessando, um filme que está atravessando o mundo hoje, falando sobre a ditadura militar no Brasil. Então, eu acho assim que nós precisamos, como é que tu muda uma cultura, né? Precisamos fazer filmes, sim. Precisamos editar livros, sim. Precisamos falar, sim. E precisamos, eu acho que o Brasil precisa de uma mudança urgentemente no sistema escolar.
E eu nem sei por onde começa, se é no ensino superior, no ensino médio, no fundamental, porque para falar sobre gênero, por exemplo. Então, se as cursos de pedagogia que vão formar professoras de crianças pequenas nem sabem o que é gênero, que tu precisa dessubjetivar essas professoras mulheres, para que tu crie crianças também, eduque crianças menos preconceituosas, claro. Eu não posso esperar muito da família, da igreja eu não posso esperar. Não vá, os aparelhos ideológicos do Estado ao não existem mais, né? O sindicato praticamente não existe. O que existe como poder ainda é a escola. Então, acho que essa escola é que tem que ser empoderada e os cursos superiores têm que ter nas suas agendas, meu Deus, história das mulheres, história de gênero, o que for. Você imagina que os cursos de história, os livros, até que agora trazem alguma coisa, mas eles vêm com alguns boxes assim, a Isabel, a Anitta Garibaldi, entendeu? A Ana Nery, né? Mas tu não tem ainda. Eu estou num projeto aqui que eu estou adorando de fazer, que eu até copiei de um livrinho argentino, que são personagens brasileiras importantes. Aí vai entrar a Etienne, por exemplo, né? E que a história não contou. Então a gente precisa contar essas mulheres. E eu queria fazer um livro, assim, convidei uma amiga minha a fazer comigo, para nós depois vendermos para a Secretaria de Educação, para chegar nas escolas. Eu acho que tem que ter um movimento da cultura hoje, mas especialmente da educação, para tentar mudar esse panorama, essa história, essa desqualificação e essa violência contra a mulher e contra as sexuais dissidentes. Nós precisamos fazer alguma coisa. Porque quando eu vi aquela pesquisa, então, do Fórum, faz o quê? Uns 3, 4 meses, que eu estava lá no Cipó ainda, que nunca se matou tanto mulheres e gays no Brasil, que nunca se violentou tanto, que nunca se assediou tanto. E agora tem aquela outro tema, que é o stalking, aquele que nunca se perseguiu tanto, né? Então, ó, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu acho que daí, então, eu acho que nós somos importantes. Retirar um pouco do ranço, né, Marcos, da academia, do discurso acadêmico, que é só para os pares poderem ler, fazer com que as pessoas possam ler, qualquer pessoa possa ler. Que até o caso poder ouvir, porque uma das coisas que eu aprendi com o podcast é que tem muita gente que não consegue ler por diversas questões, até questões de, por exemplo, meu filho tem autismo, né? E tem muitas pessoas com autismo que aprendem ouvindo, não tem o mesmo tipo de concentração, às vezes, para ler. A gente tem que chegar de alguma forma para as pessoas e levar em conta essa diversidade também, né? Eu acho que as Diferença. porque Ninguém hoje consegue. eu acho que, por exemplo, a gente está muito preso nos artigos como formato acadêmico padrão. E o artigo é muito fechado, um formato que a escrita não cresce, ela não Mas também. aí tu tá dentro da academia, tu sabe de onde é que vem a culpa disso, né? É, Então, porque tu só é avaliado pelos textos. Só. Então, tu só consegue pontos, aí tu chega no teu lugar lá, não, tu só consegue manter o curso se tem um corpo docente qualificado com esses. Então, são só esses artigos feitos para iguais. E sabe uma coisa que me irrita profundamente? São artigos feitos para iguais, para o mundo acadêmico. Não são textos para a população. Eu gosto de ter um estilo assim mais livre, né? Que as pessoas possam ler. Pois esse livrinho, então, que eu te falo que é pequeno, barato e pequeno, eu vendo ele muito, muito, muito. O que eu acredito isso é o estilo dele. E daí eu até estou colocando, fazendo um post no Facebook sobre a questão da Amazon, né? Os meus amigos livreiros, e eles têm razão quando eles falam mal da Amazon, que é uma concorrência desleal. E eu digo assim, eu concordo com eles. Só que ontem eu postei um livro para o Recife e um para São Paulo. Como que uma autora gaúcha, que não está na Companhia das Letras, que está aqui no sul do Brasil, consegue fazer que seus livros cheguem? A Amazon me permite isso. Eu já vendi para todos os estados do Brasil. Aquele dicionário crítico de gênero nosso, que eu acho que no fundo, um livro de autoajuda, né, para quem precisa saber sobre os temas todos, né, para todos os estados do Brasil. Então, ela permite que tu chegue lá. E quando chega lá, eu tenho esse retorno assim, ai, como é bom de ler, tal, tal, tal.
porque saiu um pouco da linguagem acadêmica, sabe? Eu comentei isso com você já, né? Que eu já, passando o olho, eu já vi que tinha essa força da linguagem. E é um gênero que tem mais a ver com ensaio, na verdade, assim. O ensaio de você. E aí você se constrói também, tem essa coisa também de você como mulher, que foi militante, tem a gente acaba fazendo autorretratos também. A Mas é gente, claro, né? claro, né? A gente fala do lugar que a gente está, né, Marcos? Claro, claro. E aí, no final da vida a gente pode olhar assim, fez o grande autorretrato. E a gente vai se fazendo, a gente subjetiva, né? Claro. Professora, eu tenho 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. Eu Pois sei não. que essas perguntas elas não são, talvez, são um pouco diferentes, mas eu acho que elas são muito pertinentes ainda. A primeira é: o que é filosofia? Bom, eu amo a filosofia, tá? E não só tenho um filho filósofo, e eu lembro quando ele fez vestibular para filosofia, ele é muito inteligente, né? Olha só, meus amigos, mas Ana, ele podia fazer qualquer curso, um guri inteligente, e vai fazer filosofia, porque ele é inteligente, disse eu, é que ele fez filosofia. A filosofia, para mim, pensa o mundo. A filosofia É, pensa o mundo. Pensa o mundo e dá esse diagnóstico do mundo. Para mim, é essa a filosofia. das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi aquele que mais lhe impressionou? Eu conheci pessoalmente. Eu tenho uma filósofa que eu gosto muito em São Paulo, não sei se faz sentido, que é a Vânia Dutra, que é nietzschiana, o que morreu morreu no Rio no ano passado, também Foucaultiano e nietzschiano, que foi minha amiga até, puxa vida, Roberto Machado? Roberto Machado. Sim. Levei ele lá para Ijuí, fazer uma incursão para o interior. Roberto Machado, a Vânia, eu digo pessoalmente, né? Porque se é por livros, eu sou amante do Nietzsche, amante do Foucault, Deleuze, Derrida. A última pergunta é justamente qual o filósofo preferido, né? E aí entra esses 3 que você falou por último, né? E eu acho muito interessante, eu fiz a graduação entre 97 e 2000 em filosofia, e na época o pessoal tinha muita restrição com Foucault, Continuam tendo. tipo, essa parte, história da sexualidade, o pessoal, não, isso não é mais filosofia, né? E torcia o nariz para quem estudava o autor, e ele não era visto como ele caiu para a história, né? Caiu para a história, né? E, Mas eu vou te contar o porquê que é. Eu quero te contar qual é a minha avaliação da resistência Foucault. Não é por claro, causa da sexualidade, não. é, E eu quase conheci o Foucault, porque ele era muito amigo do Roberto Machado, e ele vinha uma vez por ano, e o Roberto Machado ali no Jardim Botânico, né? Vinha visitar, ele ficava ali. Eu digo, gente, se ele tivesse vivo, eu ia lá para casa do Roberto Machado para conhecer pessoalmente ele. Mas a resistência ao Foucault porque tu sabe que a academia, o conhecimento era muito marxista, né? Continua sendo muito ainda. E que a filosofia também. E o Roberto e o Foucault, quando ele inaugura a questão do poder, ele desmancha com o poder marxista, esse poder do Estado sobre o sujeito. Ele vai dizer, não, as relações de poder, inclusive do pobre sobre o rico, que podem acontecer, tu te gradeia por quê nas casas? Elas são epidérmicas, né? É microfísica do poder, né? Como o Roberto Machado também inaugurou. E eu acho que isso o meu filho também me disse, que essa questão do poder transformou em maldito na filosofia. Porque tu tem um campo de pensadores marxistas que tu não podia falar nada e vem ele com essas questões, porque não seria pela sexualidade. E eu sou cada vez mais Foucaultiana, sabia? Porque hã? não pode falar, porque Não, porque as ferramentas que o Foucault nos apresenta para trabalhar, eu fui muito marxista. Imagina, fui militante de esquerda. Agora, a categoria de classe não dava conta para trabalhar com mulheres. Não dava. Eu tinha que abrir essa categoria. E o Foucault me apresenta novas ferramentas de análise. E essa questão do poder vai ser fundamental. A questão da subjetivação vai ser fundamental para poder entender as mulheres. Agora, para um marxista ortodoxo, é difícil.
dizer que Marx não é mais a categoria. Para ter uma ideia aqui agora, como perdeu essa candidata aqui, que era muito rejeitada, e eu fui convidado para um grupo do WhatsApp, seria a esquerda gaúcha, tá? E daí o grande debate é o seguinte, ó, a partir do Gessé Souza, tá? Não tem mais espaço para identitarismo. E como é que fica a questão de classe? Eles pegam o Gessé Souza para isso. Daí veio um cara e falou assim, e eu não pude me meter por questões particulares. Daí veio um cara assim, não, eu não sou negro, mas eu falo sobre escravidão, sim, identitarismo. Eu não sou mulher, mas a violência contra a mulher me incomoda, sim, identitarismo. Então, eu não sou gay, mas o assassinato de gays me incomoda. Então, tu tem hoje, parece que um retrocesso, quase, diria eu, de ser a questão de classe a única categoria válida. E o último livro de José Souza faz isso. Tipo assim, por causa dessas questões, nós estamos esquecendo a questão de classe. É claro que não estamos esquecendo. Para mim, Marx vai ser fundamental. O classe é uma categoria, mas raça é, o etarismo também é, a religião também é, entendeu? São várias categorias que permitem que eu dê conta de analisar aquele objeto, entendeu? E eu acho que a rejeição do Foucault no meio acadêmico veio por aí, na minha avaliação. Aí eu queria te perguntar, vou pegar a deixa para perguntar sobre Foucault e as mulheres, porque a questão dele na Revolução Iraniana sempre é muito polêmica, né? Como é que a senhora lê a atuação dele nesse momento? Ah, Bom, o Foucault não fala de mulheres. Muito. Se tu pega as obras clássicas dele, ele tem a Sexualidade volume 1, que vai mostrar ali a mulher histérica e tal. Ele não fala muito de mulheres. Por exemplo, o livro que eu mais gosto de ler com os alunos para Foucault é Vigiar e Punir, que é um livro vendidíssimo para o direito. Mas nós assumimos outras questões. O que é o seguinte, independente dele falar em mulher, ele não é misógino, não é misógino. E as ferramentas que ele me oferece para trabalhar como historiadora de mulheres são fundamentais. Ele era íntimo da Michelle Perrault, por exemplo. Ele era íntimo de várias, Arlette Farge também, essas feministas francesas. Ele tinha um diálogo permanente com essas mulheres. E ele era homossexual, assumido, né? Então, eu acho que querer... Agora tem o seguinte, eu vou fazer... É até complicado num podcast falar sobre isso. Tem uma nova onda agora, eu até respeito, que os estudos decoloniais, tá? Que tu já ouviu falar. Então, tem universidades hoje, por exemplo, mesmo na história, que tu não pode... mulheres negras e gays, homossexuais. Tu não pode mais usar nenhum autor estrangeiro. Eu sou quase uma inimiga porque sou uma feminista branca. Então, eu acho que estreitando um campo de análise. Eu sei que as mulheres pretas sofrem muito mais do que as brancas, mas nós sabemos, escrevemos sobre isso. Isso não quer dizer que eu seja inimiga. Eu não posso ser inimiga se eu sou branca e se eu sou heterossexual. Então, os estudos decoloniais, eles estão fechando muito o campo de análise. E a partir daí, tu usar Foucault é um pecado. Tu usar Michelle Perrault é um pecado, que é uma grande historiadora que descobriu a história das mulheres. Que ela vai dizer que quando ela chega na universidade, na década de 70, não existiam mulheres. Só existia, eu adoro isso, existia somente uma representação que os homens faziam das mulheres, porque elas não escreviam, não se contavam, e essa agora seria uma inimiga. Então, eu acho que quem bota um pé fora dessas questões de poder, tipo, alguém de esquerda pode dizer que classe não é importante? Não, né, gente? Está batendo na minha porta. Agora, alguém vai dizer que as questões de gênero não são importantes? Não, está batendo na minha porta. Que as questões de raça não são, tanto quanto classe. Não são menos que classe. Se tu pegares a mulher, ela apanha e morre do barraco ao castelo. Mulheres milionárias e mulheres pobres. Então, como é que não vai ser fundamental essa questão de gênero? E eu achei, falar com meu filho, que lê muito também, esse meu filho estava aqui, do Camilo, o Gessé está fazendo um desserviço agora, que está trazendo assim como única, eu nem li o livro dele ainda, só os comentários, hoje eu vou ali, até vou comprar, como a categoria de classe é a única importante, sabe?
Tem um filósofo que é o Kwame Anthony Appiah, e ele fala que nos Estados Unidos agora tem um novo tribalismo, né? Porque é É, mais fácil um negro. É possível um negro casar com uma pessoa branca, mas um democrata com um republicano, não. é, E ele vai falar que as questões de identidade é o que determina o voto. Então, as pessoas votam na pessoa e se você perguntar por quê, porque ele é branco, porque ele é homem, porque ele defende. sim, eh, seriam políticos. Mas aí é, também, isso também faz uma crítica ao identitarismo, entendeu? aham. Também está fazendo uma crítica ao identitarismo, não é? Mas ele está dizendo que, assim, que não dá para pensar a política sem pensar as identidades. Mas é claro, e da onde que viriam da onde que viriam as políticas contra o racismo, no caso do Brasil, contra a violência, se não é do Estado, tá? Dos partidos, né? Tanto é que dá para ver que o Bolsonaro acabou com tudo que tinha de apoio ao trabalho de gênero. Ele acabou com tudo que tinha sobre o trabalho da questão do racismo, acabou com tudo, porque essa política não interessa essas coisas. Então, eu acho que a gente não pode ficar assim, presa a um discurso desses. Eu não, eu sou bem poderosa, assim, sabe? Eu me empodero, tá? Não fui de esquerda, e até eu fiz uma coisa, quando eu fui embora, tem muita biblioteca muito grande, né? Quando eu fui morar em Foz, me desfiz de toda a minha bibliografia clássica marxista. Nessa uma livraria de amigos meus para vender até como sebo tal, porque estava carregando mudança acima de mudança e algumas coisas tenho até o dia a dia da Revolução Russa dei para o meu ex-marido que é stalinista ainda. Então eu acho assim que tu não pode ficar presa. Eu sou bem poderosa nesse ponto, até porque eu publico bastante e tenho a mídia dizer assim, não, defendo classe, sim, mas não é a única categoria. Deve ter muita gente torcendo o nariz, mas não estou nem um pouco preocupada, sabe, Marcos? Mas eu acho que é por aí. E eu acho que, assim, a gente está construindo campo de análise de gênero e as mulheres estão ocupando espaço. O maior movimento que existe na filosofia brasileira é das filósofas, né? É um movimento muito importante que tem feito muita coisa porque elas se uniram, né? E uma coisa que tem acontecido muito é você reconhecer o trabalho de filosofia em áreas afins, em pessoas que não tinham, muitas vezes, o espaço na academia para fazer filosofia, né? E como as questões estavam pululando, era preciso dar voz. Então, com certeza, seu trabalho está dentro desse jogo aí. Quando o seu trabalho sobre gênero, o seu trabalho sobre as questões das mulheres vão na direção contaminadas por Foucault, mas se a gente for pensar a filosofia no Brasil, faz parte desse jogo também. Então, Não, mas eu vou te dizer uma outra coisa, então. Acho que eu vou te mandar de presente, tá? Tu não tem meu dicionário, né? O não, meu, eu, porque eu ah, organizo, tá? Mas ali tem filósofos maravilhosos, como a Carla Dias, filósofos maravilhosas. Porque, claro que não é Foucaultiano dicionário, né? Então, e ele começou com uma ideia. Eu e um colega meu, Los Angeles, que organizamos, mas a ideia foi minha aí, a antiga. Eu comecei a fazer uma lista só da questão de mulheres, tá? E daí eu tenho um primo meu chamado Leandro Collin, que estava na Federal da Bahia. E ele é homossexual, ele coordenava no governo Dilma um grupo e tal. E daí foi o primeiro que eu pedi um verbete de homossexualidade. Bom, para ter uma ideia, Marcos, que o dicionário virou meio a meio depois. Não, mas o fulano trabalha com isso, o fulano trabalha. Aqui vai, né? E daí eu tenho lá sobre Derrida, sobre Deleuze, sobre Marx, sobre todos os teóricos, filósofos, né? E a maioria escritos por mulheres. Eu gosto muito da Carla Dias, por exemplo, tá? Que eu acho ela muito competente. Carla é fantástica, Não é? talvez até por conta de ter a formação em jornalismo inicial. Então, ela Ah, sabe conversar, ela sabe sabe escrever muito dialogar, também. sabe escrever, né? É. Ah, é, espera aí, é Carla Rodrigues. Carla Rodrigues, desculpa. Carla Tá? Se você Rodrigues. colocar ela diz, a gente está falando da mesma pessoa, só que Não é ela, é a Carla Rodrigues, que é uma Carla filósofa que eu Rodrigues. respeito. Então, tem várias filósofas, eu vou te mandar esse dicionário, depois eu vou mandar o endereço, É. que escrevem verbetes, tá? Eu queria pedir para a gente fechar nossa conversa indicações. As minhas indicações vão ser quase o dicionário crítico de gênero que a gente está falando aqui, o livro Minhas Histórias das Mulheres, da Michelle Perrault, que faz parte da nossa conversa, Tempos Diferentes, Discursos Iguais, A Construção Histórica do Corpo Feminino, A Cidadania da Mulher Brasileira, uma Genealogia,
esses livros você encontra na Amazon, e são todos dessa... E também comigo, viu, Marcos? É? Eu vendo muito também. Então, é Diretamente. uma coisa maravilhosa, que o pessoal me manda endereço e eu mando número de Pix, custa menos, sabe? E chega. Mas eu diria assim, posso falar? Claro, claro. A Michelle Perrot, todos. Tá ótimo, Todos. ótimo. Ela tem um livro chamado, que eu adoro, um livro chamado que é o mais porque ela reúne vários textos dela, O Silêncio das Mulheres da História, uma coisa assim. Eu gosto muito. Bom, a Judith Butler, para mim também é leitura obrigatória. A John Scott, que continua produzindo, ele também é obrigatória. Eu estou pensando aqui na minha biblioteca, que eu fiz assim, eu tenho. Bom, para mim, Foucault continua sendo ainda uma leitura obrigatória, né? E quem escreve sobre ele também. Daí tem a Scarlett Martin, né, de São Paulo, que é Foucault, mas Foucault é a mais famosa do Brasil, eu acho. Eu gosto muito dela também. E pega surpresa, tu pensa nesses mais clássicos. Roberto Machado. Roberto Machado sempre, né? Mas eu gosto muito, gostava muito. Me deu uma tristeza quando ele morreu, sabe? Que eu tenho todos os Eu autografados. fui aluno dele e a gente teve uma relação muito diferente, assim, porque eu mostrei para ele um filósofo que eu estudava, que era o Hort, e ele estava Sim, o trabalhando Júlio com estava Rocha Proust. também, sim. E aí eu mostrei que o Hort escreveu sobre Proust, e ele ficou assim, tipo, ele não tem muita familiaridade com os americanos, né? E depois ele gostou dos textos do Hort, e ele escreveu para mim assim, que ele ia me dar uma entrevista para o podcast, mas tinha que ser presencial, ele não ia dar entrevista à distância, porque para ele tinha que ser tete a tete, e ele falou que ia me dar entrevista porque eu tinha apresentado o Hort para ele, que ele Uma tinha simpatia gostado. ele, né? Ele uma E, simpatia. e Não, aí, eu acho o seguinte, o que eu acho o seguinte, por causa da Michelle Perrot, que é, todos os grandes são simples e simpáticos. O problema são os pequenos. eu diria, o problema é o ressentimento, né? Bom, eu vou indicar uma cara que eu adoro, que é a Maria Rita Kell também. Maria Rita Kell tem os livros sobre feminino maravilhoso, e ela tem um livrinho sobre ressentimento, inclusive. O ressentimento saiu pela Boitempo, há pouco tempo, né? Esse livrinho chama, o título é Ressentimento, da Maria Tekel, e aí ela faz uma trajetória de Nietzsche, Isso aí. Spinoza, eu acho. Isso, Não, é muito bom. Mas ela escreve muito bem. sim, sim. Tu vê, ela é psicanalista, mas ela foi atuante, ela começou na verdade, inclusive, né? E ela escreve muito bem. Eu acho que tem gente muito boa, sabe? Eu, como adoro literatura, adoro tudo, né? Agora, eu, teoricamente falando, eu continuo sendo ainda Foucaultiana. Tu vê agora Nietzsche, né? Você falar um pouco do Nietzsche, tá? Nós demos uma aula lá em Rio Grande, na FURG. Uma amiga minha falou de Foucault e eu falei de Nietzsche. E o pessoal pergunta como que uma feminista gosta de Nietzsche. Sim, porque as ferramentas, a ruptura que o Nietzsche faz com o conhecimento e as ferramentas que ele oferece são impagáveis, entendeu? É incrível, é incrível. E é isso que me interessa. Eu não posso pegar o livro de uma feminista, porque é feminista. Não, não é essa a questão. Eu tenho que ter teóricos que me auxiliem na minha escrita como estudiosa de gênero e feminista, etc. E tal. Eu tenho que ter. Então, o Nietzsche é um cara. E o Foucault dizia, eu sou também nietzschiano, porque também o Foucault pega essas ferramentas de Nietzsche e aprofunda e vai além, não é? Então, eu gosto muito, muito do Nietzsche, gosto muito, muito, muito. E eu leio com os alunos, eles ficam chocados. A genealogia da moral. Aí o pessoal tinha que ler esse livrinho, sabe? Sim, não, e tem que ler a cidadania da mulher brasileira, uma genealogia. Então, Tu viu de onde é que vem a a palavra? Vem genealogia deles é mesmo, Nietzsche e tá? Foucault, né? Você A genealogia, que eu acho que é um conceito maravilhoso, não acha? eu E eu acho faço isso. isso, porque eu venho lá as constituições todas, venho, até hoje. Aham. Mas eu acho que esses conceitos que esses caras inauguram, para mim, não tem. E aí o Foucault paga por isso também, né? Hum. Porque eu fui descobrir, digo, por que até há pouco tempo ninguém nunca estudou Nietzsche na universidade? Eu fui me dar, não existe cadeira de Nietzsche na universidade, é muito raro. Depois eu fui me dar conta por quê. Porque o tapa que ele dá na igreja, né? E quando tu pega as universidades, tirando, a maioria tem um pé na igreja. Aqui nós temos a URGS, o restante é tudo, ou é barista, ou é laçalista, sabe?
O tapa que ele dá na cara da igreja deixou ele maldito. Não é pela filosofia dele, não pode ser, não é? Então, eu dava aula num colégio aqui em Porto Alegre, La Salista, e eu fazia leitura orientada de Nietzsche, da Genealogia Moral. Gente, os alunos ficavam muito chocados. Porque ninguém imagina como é que tu constrói a moral, sabe? Como é que tu constrói a verdade? Está ali, né? Então, esses conceitos me agradam demais. Eu continuo sendo com esses caras muito antigos ainda, e tenho, acho que uma biblioteca quase completa de Foucault, e sobre Foucault, e livros franceses, livros argentinos, livros espanhóis, tá? Gosto muito, muito, muito. Eu teria talvez muito mais autores, mas eu acho assim que, por exemplo, quem trabalha com sexualidades é obrigado a ler a Butler. Eu acho que a Butler, ela é uma leitura obrigatória para quem trabalha com homossexualidade, com sexual dissidentes, tal, né? Quem trabalha com mulheres, a Michelle Perrault é fundamental. Né? Então, tu tem a John Scott que inaugura o conceito de gênero, e eu gosto muito dessas produções sobre o patriarcado também, né? Que são, eu tenho também vários ali, que trabalham sobre o patriarcado, que para mim é os inimigos das mulheres, né? O patriarcado e a igreja, eu acho, que são os grandes inimigos das mulheres. E eu digo o seguinte ainda, Marcos, que tu vê, o patriarcado se plastifica, ele vai se modificando, o patriarcado, vai tirando a dureza dele e permanece, sabe? Ele não vai embora. Então, tu tem esse patriarcado, que era o cara que mandava na mulher, no escravo, tá. Não, esse não existe mais. Eu agora tenho esse outro que é bem mais plástico, bem mais poroso, né? E que se mantém, entendeu? Então, quando tu pegas ali, assim, a violência contra a mulher... Eu fiz um texto para uma revista que eu vou chamar assim, ó, a Violência contra a Mulher, a herança cruel do patriarcado, que é o poder deles sobre elas. Eu queria lembrar também, eu lembrei só de comentar que esse texto do Aristóteles, que foi um gancho para você, que fala da história dos animais, movimento dos animais e tal, a tradutora para o inglês foi a Martha Nussbaum, a filósofa Martha Nussbaum, e foi um mote para ela pensar todas as questões que ela desenvolveu na carreira dela, a questão das emoções, a questão do direito dos animais. A Martha Nussbaum fez a tradução na década de 80, no final da década de 70. Aí eu acho que ela ficou muito impressionada com a passagem que o Aristóteles cita a Ilíada, que um leão se lança, o leão se lança contra as lanças, mesmo sabendo que vai morrer. Aí ela atribui o sentimento ao leão, né? O sentimento, e aí você tem a emoção, né? Tendo jogada ali, e a emoção do lado da animalidade, né? E ela vai estudar, ou vai ser tema dela isso depois, né? Mas, Marcos, então foi um prazer. Abraço, professora. Em té. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, tchau, querido.